Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e eu quero abordar com vocês aqui o processo gerencial e engajamento das partes interessadas, um processo de execução e neste momento que nós estamos executando o projeto, nós estamos constantemente em contato com as partes interessadas e eu preciso justamente o que? Estar aqui alinhado com elas, entender se as expectativas estão sendo atendidas, conversar com elas, dialogar, coletar informações. Então esse processo vai buscar se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender suas necessidades e expectativas, lidar com questões e promover a participação das partes interessadas adequadas. É o momento de engajar essas pessoas, de trazê-las para perto do projeto, de envolvê-las de tal maneira com que elas saibam o que está acontecendo, como que está acontecendo, como que elas estão envolvidas, os resultados do projeto. É diferente de comunicação. A comunicação se preocupa basicamente em gerar relatórios e enviar esses relatórios. Agora não, é momento de contato, de relacionamento com as partes interessadas, né? Então nós temos aqui o nosso processo de engajamento das partes interessadas, de gerenciar esse engajamento, né? E para isso nós vamos usar de algumas habilidades de comunicação, habilidades interpessoais que são importantes para a gente poder lidar com essas pessoas, saber lidar com essas pessoas, né? Isso pode eventualmente gerar solicitações de mudança, dependendo de questões que são produzidas por meio desse relacionamento. A gente percebe algum ponto falho ou alguma necessidade de melhoria e isso pode criar uma solicitação de mudança que vai beneficiar o projeto ou vai ajustar o andamento do projeto com base naquela visão daquela parte interessada que está engajada ali dentro do projeto. Então o nosso trabalho é esse, né, de envolver essas pessoas, de garantir com que elas estejam participando, engajadas, envolvidas com o trabalho e que elas possam também de alguma forma trazer algum nível de contribuição e serem informadas dentro da quantidade necessária sobre o andamento do projeto, como que as coisas estão acontecendo. Então esse é o nosso trabalho de engajamento, de gerenciar o engajamento das partes interessadas do projeto. Para gerenciar o engajamento das partes interessadas, eu vou precisar de algumas habilidades de comunicação que vão envolver, por exemplo, algumas conversas, podem ser conversas informais ou formais no caso. É interessante que essas conversas informais, elas têm um potencial de extrair informações que muitas vezes as pessoas não diriam formalmente, ok? Então são importantes nesses aspectos. Identificação e discussão de questões. Existem questões que são levantadas durante a execução do projeto por essas partes interessadas, então a gente aqui identifica e discute esses pontos com as partes interessadas, de maneira a apresentar o ponto de vista do projeto ou como que isso afeta o projeto ou a vida dessas partes interessadas. Podemos conduzir aí reuniões, relatórios de progressos podem ser entregues para poder apresentar o andamento do projeto e podemos aí também realizar pesquisas se nós estamos lidando com a quantidade maior de partes interessadas dentro do projeto, né? Habilidades interpessoais e de equipe utilizadas para poder engajar, gerenciar o engajamento das partes interessadas envolvem o gerenciamento de conflitos, né, a consciência cultural, negociação, observação e conversação e consciência política, que vai possibilitar, né, essas habilidades e são mais importantes quando você está lidando com pessoas, né, engajando partes interessadas durante a execução do projeto. Negociar, olha só, né, ter uma consciência cultural, né, da visão da pessoa, daquela parte interessada relativa ao projeto, praticar observação, ver o que está acontecendo no ambiente, como que está acontecendo, né, conversar, né, ter uma consciência política do papel de cada um dentro do projeto, como que ele se manifesta e trabalhar questões de conflito das partes interessadas. Temos também aí uma ferramenta e técnica utilizada para gerenciar o engajamento das partes interessadas que se chama regras básicas. E o que seria isso? Se você deve lembrar, talvez em aulas anteriores, a gente comentou um pouco sobre o comportamento desejado das pessoas quando nós vamos gerenciar a equipe do projeto, né? Trabalhar com as pessoas dentro do projeto. Agora, é necessário também a gente estabelecer, talvez formalizar,
o que nós esperamos de comportamento das pessoas, né? E isso pode ser feito por meio de regras básicas, né? Alguns comportamentos esperados ou mesmo desejados das pessoas em relação ao projeto. As regras básicas definidas no termo de nomeação da equipe, elas definem o comportamento esperado para os membros da equipe do projeto e também outras partes interessadas com relação ao engajamento das mesmas. Então esse pode ser um instrumento interessante, já que nós estamos lidando com pessoas diferentes, dentro de um contexto, né, muitas vezes complexos, que a gente tenha essa referência, que a gente procure construir, né, estabelecer quais as regras de comportamento esperadas tanto da equipe ou então das partes interessadas, para que nós possamos partir, né, de um ponto de partida. Acho que a ideia é muito nesse sentido, ok? Reuniões são realizadas ao longo deste trabalho e dentro dessas reuniões nós temos aí que tomar decisões, temos que resolver questões que foram levantadas pelas partes interessadas, coletamos lições aprendidas. Isso pode ser feito dentro do ambiente ágil, do que nós chamamos de reunião de retrospectiva, de avaliar o que aconteceu no passado, quais foram as lições positivas e negativas do projeto. Início do projeto, um momento de kick-off também, uma outra reunião onde pode acontecer esse engajamento das partes interessadas. O planejamento de sprints, envolvendo justamente, né, a participação das partes interessadas no processo de planejamento, de construção do projeto, e atualizações também de status, que envolve ali o acompanhamento do dia a dia do projeto, né? Essa é uma ferramenta técnica e sugerida dentro deste trabalho de gerenciar o engajamento das partes interessadas. Então esse é o processo de gerenciar o engajamento das partes interessadas, justamente no momento em que o trabalho está fervendo, que as coisas estão acontecendo com mais intensidade. É nessa hora que a gente precisa trazer as pessoas para perto para evitar problemas futuros no projeto.